E aí, pessoal, tudo bem? Pronto para mais um mergulho profundo com a gente aqui no do Deep Dive? Hoje a gente vai se aventurar por um tema que eu particularmente acho super intrigante: a elaboração de laudos psicológicos aqui no Brasil. É um tema que, para quem não é da área, pode parecer meio burocrático, né? Mas a gente sabe que na prática esses laudos têm um impacto enorme na vida das pessoas. E para nos guiar nessa jornada, a gente trouxe um guia, digamos, um mapa da mina, o livro Elaboração de Laudos Psicológicos, um guia descomplicado. Ah, esse livro é ótimo. Eu já dei uma olhada nele e parece que ele realmente cumpre o que promete, sabe? Descomplica mesmo essa tarefa que, pelo que tenho visto, é um bicho de sete cabeças para muita gente da área. Pois é, e o que me chamou a atenção logo de cara é que o livro não fica só na parte técnica, sabe? Ele também mergulha nas questões éticas, nos desafios que os psicólogos enfrentam na prática. Me deixa curioso para entender melhor como tudo isso funciona. A ética é um ponto crucial nesse processo, né? Afinal, um laudo psicológico pode influenciar decisões muito importantes na vida de uma pessoa, como a gente já comentou. Imagina só o peso de ter nas mãos a responsabilidade de elaborar um documento que pode, sei lá, definir a guarda de uma criança, a concessão de um benefício, até mesmo a liberdade de alguém. Nossa, é verdade. Falando nisso, você acha que o livro dá uma ideia de por que tantos profissionais acabam se enrolando na hora de fazer esses laudos? O que torna essa tarefa tão complexa? Sim, ele toca nesse ponto logo no começo, já na introdução. Parece que a galera se atrapalha bastante com a estrutura do lado, com o conteúdo, com a linguagem. E aí, o que era para ser um documento técnico, objetivo, acaba virando Frankenstein, sabe? Cheio de informações desnecessárias, com uma linguagem rebuscada que ninguém entende. Um verdadeiro labirinto. Caramba. Eu imagino que um laudo mal feito pode ter consequências sérias, né? Sem dúvida. O livro até cita um caso real, o da Maria, que quase perdeu a guarda do filho por causa de um laudo psicológico mal elaborado. É de arrepiar, né? Imagina o desespero daquela mulher. Nossa, que situação. E o que aconteceu de errado nesse caso que o livro explica. Explica assim. Pelo que entendi, o psicólogo que avaliou a Maria não levou em conta alguns aspectos importantes da vida dela, tipo o contexto social, a cultura. Aí o juiz acabou tomando uma decisão baseada em informações incompletas, sabe? Uma pena. Realmente, o laudo psicológico não pode ser feito de qualquer jeito, né? Mas, me diz uma coisa. O que define exatamente um laudo psicológico? O que diferencia de outros documentos? Tipo, o que ele precisa ter para ser considerado válido. Boa pergunta. Um laudo psicológico, para começar, precisa ser um documento formal, técnico, sabe? Ele registra as conclusões e análises de uma avaliação psicológica. Precisa ser claro, objetivo, seguir uma estrutura específica. E o mais importante, precisa ser embasado em métodos científicos reconhecidos. Nada de achismo ou impressões pessoais, sabe? Tipo, eu acho que essa pessoa é sem assado. Não. Tem que ter base científica. Ah, entendi. Então não é só a opinião do psicólogo sobre o paciente, né? Tem todo um rigor científico por trás, com testes padronizados, procedimentos específicos. É isso aí. Imagina a bagunça se cada psicólogo fizesse o laudo do seu jeito, né? Por isso, o Conselho Federal de Psicologia, o CFP, tem normas específicas para a elaboração desses documentos, e o livro se baseia nessas normas para mostrar o caminho das pedras, sabe? Faz todo sentido. E já que a gente está falando de estrutura, o livro menciona alguma parte do laudo que costuma ser mais problemática para quem está escrevendo. Qual a parte que o pessoal mais se enrola? Olha, pelo que o livro destaca, a análise parece ser o calo do pé de muita gente. É aquela parte em que o psicólogo precisa conectar os pontos, sabe? Uhum. Interpretar os resultados dos testes, juntar com as informações da entrevista e formular conclusões claras e bem embasadas. E, pelo visto, muita gente se perde nessa etapa. É, realmente, essa parte parece crucial, né? É onde o psicólogo precisa mostrar que entende de gente, que consegue, além dos números, traduzir tudo isso em algo que faça sentido para o paciente. É exatamente isso. E o livro dá várias dicas de como fazer essa análise de forma mais precisa, como evitar os erros mais comuns. Ele até sugere usar uma linguagem mais acessível, evitar jargões técnicos, sabe? Para que o laudo seja compreensível para todo mundo que precisa ler, não só para outros psicólogos. Interessante. Então o objetivo é que o laudo seja útil na prática, né? E me diz uma coisa, além dos fins legais, que a gente já comentou, em que outras situações o laudo psicológico é importante? O leque é bem amplo. Na área educacional, por exemplo, o laudo pode ser fundamental para ajudar uma criança com dificuldades de aprendizagem. Imagina, ele pode ajudar a identificar as causas do problema, orientar a escola sobre as melhores estratégias para ajudar o laudo. Nossa, é verdade. Nunca tinha parado para pensar nisso. E no âmbito clínico, qual o papel do laudo?
No contexto clínico, o laudo pode ser uma ferramenta muito útil para o próprio psicólogo. Ele ajuda a organizar as informações coletadas durante as sessões, a traçar um perfil mais completo do paciente e a planejar o tratamento de forma mais eficaz. Puxa, então o laudo não é só um documento burocrático, né? Ele tem um impacto real na vida das pessoas e pode até influenciar as decisões dos profissionais. Exato. E o livro dá um destaque especial para a devolutiva, que é o momento em que o psicólogo compartilha os resultados do laudo com o paciente. Essa etapa é super delicada, exige muita sensibilidade e habilidade de comunicação, afinal, não é fácil dar uma notícia que pode mudar a vida de alguém, né? É verdade. Imagina só receber um laudo psicológico. Deve ser um turbilhão de emoções. Ansiedade, medo, curiosidade. E como o psicólogo deve lidar com tudo isso? O livro dá alguma dica. Pois é, e agora vamos mergulhar de cabeça nos casos clínicos que o livro traz pra gente. Acho que vai ser bem interessante ver como tudo isso que a gente discutiu se aplica na prática, né? Que tal começarmos pela Beatriz? Assim é a Beatriz. Hein? Lembra que ela estava super preocupada com aqueles problemas de memória, né? Achava que era algo sério, uma doença grave. Pois é, e esse caso é bem emblemático, porque mostra como é importante, como psicólogo, a gente ir além dos resultados dos testes, sabe? Investigar a fundo o contexto de vida do paciente. No caso da Beatriz, por exemplo, o livro mostra que ela estava passando por uma fase profissional super estressante, dormindo mal, com a rotina completamente desregulada. Esses detalhes parecem tão bobos, né? Mas pelo jeito fazem toda a diferença na hora de entender o que está acontecendo de verdade. E como? Imagina só, se o psicólogo tivesse prendido só os resultados dos testes de memória, ele poderia ter chegado a conclusões erradas sobre o caso dela. Mas, como ele se preocupou em entender a Beatriz como um todo, né, conseguiu ter uma visão mais completa e fazer um diagnóstico mais preciso. Faz sentido. E esse caso me parece um bom exemplo da importância daquela parte da análise que a gente estava falando antes, né? De conectar os pontos, entender o paciente como um todo. Sem dúvida. O livro usa o caso da Beatriz justamente para mostrar que a análise vai muito além de simplesmente aplicar testes e interpretar os resultados. É preciso ter uma escuta atenta, saber fazer as perguntas certas, ter sensibilidade para entender o que está por trás dos sintomas. E como o livro sugere que o psicólogo faça essa análise de forma mais, digamos, eficaz, tem algum passo a passo, alguma dica prática? Tem sim. O autor dá várias dicas, como, por exemplo, organizar as informações que ele coleta de forma sistemática, comparar os resultados dos testes com o histórico do paciente, ficar de olho nos comportamentos durante a entrevista. Ele até sugere um esquema para ajudar a estruturar a análise de forma mais lógica e completa. Nossa, que legal. Imagina que mão na roda para quem está começando na área, né? Ter um guia para organizar as ideias e não se perder no meio de tanta informação. Pois é, e o livro também bate bastante na tecla da importância de ter uma base teórica sólida para fazer essa análise, né? Não adianta só ter boa vontade, é preciso conhecer os diferentes modelos de avaliação psicológica e saber como usar cada um deles. É tipo o médico que precisa conhecer bem o corpo humano para poder dar um diagnóstico, né? O psicólogo também precisa ter um conhecimento profundo da mente humana para entender o que está acontecendo com o paciente. Exatamente. E o legal é que o livro não fica só na teoria, ele mostra como aplicar esse conhecimento na prática. No caso da Beatriz, por exemplo, ele explica como a ansiedade dela estava afetando a memória e como o psicólogo usou seus conhecimentos sobre os mecanismos da ansiedade para formular o diagnóstico. E por falar em diagnóstico, esse é outro ponto que sempre gera muita dúvida, né? Afinal, o psicólogo pode ou não pode dar diagnósticos? É uma questão polêmica, mas o livro deixa claro que sim, o psicólogo pode dar diagnósticos desde que se baseie em métodos científicos reconhecidos e use a Classificação Internacional de Doenças, a CID, como referência. Então não é qualquer um que pode sair por aí dando diagnósticos, né? Mas tem estudo, embasamento científico. Com certeza. E o livro faz um alerta importante. O diagnóstico não deve ser o objetivo final do laudo. Ele é apenas uma ferramenta para ajudar o psicólogo a entender o paciente e planejar o tratamento. Entendi. É como se o diagnóstico fosse uma peça do quebra-cabeça, mas não a imagem completa, né? Isso. E o livro dá um exemplo disso no caso do Rubens, um jovem de 22 anos que foi encaminhado para avaliação por causa do comportamento impulsivo e agressivo. Ah, lembro do Rubens. O caso dele parecia bem complicado. Ele tinha um histórico familiar de transtorno bipolar, usava anabolizantes. Pois é. E o que me chamou a atenção foi que, em vez de simplesmente rotular o Rubens com um diagnóstico de transtorno bipolar, o psicólogo foi investigar a fundo a história dele, as dificuldades, os gatilhos. E aí ele percebeu que a impulsividade do Rubens era influenciada por vários fatores, como a família, a pressão para ter resultados na academia, o uso de substâncias. Nossa, que visão ampla, né? O psicólogo realmente se dedicou a entender o Rubens como um ser humano complexo, com todas as nuances. Exatamente. E o livro usa esse caso para mostrar como o laudo psicológico pode ser uma ferramenta de transformação, sabe? Ele não serve só para rotular as pessoas, mas para ajudá-las a se entenderem melhor e a buscar caminhos para lidar com as suas dificuldades. Que legal.
E acho que esse caso do Rubens também mostra a importância de ter uma boa relação com o paciente, né? De criar um ambiente de confiança para que ele se sinta à vontade para se abrir. Sem dúvida. E o livro dedica um capítulo inteiro a esse tema, falando da importância do rapport, da empatia, da escutativa na construção de um bom relacionamento terapêutico. A gente até comentou sobre rapport no começo do episódio, né? Uhum. Mas confesso que ainda não entendi direito como ele funciona na prática. Você pode explicar melhor? Claro. Rapport é basicamente a capacidade de criar uma conexão genuína com o paciente, sabe? Fazer com que ele se sinta acolhido, compreendido, é como se fosse um elo invisível que se forma entre o psicólogo e o paciente, permitindo que a conversa flua de forma mais natural, mais espontânea. Entendi. É como se fosse uma sintonia fina entre o psicólogo e o paciente, né? E o livro dá alguma dica de como desenvolver esse rapport? Assim, ele sugere, por exemplo, demonstrar interesse genuíno pelo paciente, usar uma linguagem corporal acolhedora, validar os sentimentos dele, evitar interrupções desnecessárias e também destaca a importância de se adaptar ao estilo de cada paciente, sabe? Tem gente que é mais introvertida, outra mais extrovertida. O psicólogo precisa saber dançar conforme a música, digamos assim. Nossa, interessante. Nunca tinha parado a pensar nisso, mas faz todo sentido. E o livro dá um exemplo bem legal disso, no caso do seu Firmino, um senhor de 74 anos que estava de luto pela perda da esposa. Ah, sim. Lembro que ele estava muito abatido e se sentindo meio perdido depois de ter passado a vida toda no interior. Pois é, e nesse caso o psicólogo teve que usar uma abordagem completamente diferente da que ele usou com Rubens. Ele percebeu que o seu Firmino era um homem de poucas palavras, mais reservado, que se sentia mais à vontade falando do passado. Então ele adaptou a forma de se comunicar, usando uma linguagem mais simples, perguntas mais diretas, dando espaço para o seu Firmino falar no ritmo dele. Que bacana. O psicólogo realmente se conectou com o seu Firmino de forma genuína, né? E essa conexão influenciou o Lauder de alguma forma. Influenciou sim. O livro mostra que, graças ao rapport que eles construíram, o psicólogo conseguiu ter acesso a informações importantes sobre a vida do seu Firmino, informações que ele talvez não tivesse compartilhado se não se sentisse à vontade. E essas informações foram essenciais para que o psicólogo entendesse o sofrimento dele e pudesse traçar um plano de tratamento adequado. Nossa, que história inspiradora. Acho que esse caso mostra bem que a psicologia vai muito além de técnicas e métodos, né? É preciso ter empatia, sensibilidade, uma dose de humanidade para realmente ajudar as pessoas. Com certeza. E o livro do Roxon Costa Pessoa nos lembra disso a cada página. Ele nos convida a enxergar o paciente como um ser humano completo, com suas dores, suas alegrias, suas histórias de vida, e nos mostra que o laudo psicológico, quando feito com ética e responsabilidade, pode ser um instrumento poderoso para promover o bem-estar e a saúde mental das pessoas. E lindo! E agora, para finalizar nosso mergulho, vamos explorar a última etapa dessa jornada, a devolutiva. Na próxima parte, a gente vai descobrir como o psicólogo pode usar essa ferramenta de forma ética e humanizada. Mal posso esperar. Acho que vai ser super interessante. Até a próxima, então. E aí, pessoal? De volta para a última parte do nosso mergulho no mundo dos laudos psicológicos. Chegou a hora da gente desvendar os mistérios da devolutiva. Aquela etapa que, para muitos profissionais, é um misto de desafio e apreensão. É verdade. A devolutiva é o momento em que o psicólogo coloca o laudo na mesa, digamos assim, e compartilha suas conclusões com o paciente. E como o livro bem destaca, essa conversa precisa ir muito além da simples leitura do documento, sabe? Vou tipo a hora da verdade, né? Depois de todos os testes, entrevistas, análises, o paciente finalmente fica cara a cara com os resultados. E aí, como o psicólogo pode transformar esse momento em algo positivo, construtivo? O livro faz uma comparação interessante. Ele diz que a devolutiva é como uma ponte entre a avaliação e o tratamento. É o momento de traduzir toda aquela linguagem técnica para algo que o paciente realmente entenda. Explicar os resultados dos testes, as conclusões e principalmente responder as dúvidas, as angústias. Entendi. Então não basta só ter um laudo tecnicamente perfeito, né? A devolutiva exige que o psicólogo use suas habilidades de comunicação, empatia, acolhimento. Exatamente. E o livro dá dicas super valiosas para isso. Por exemplo, ele sugere que o psicólogo comece a conversa validando os sentimentos do paciente, reconhecendo que receber um laudo psicológico pode gerar ansiedade, medo ou até alívio em alguns casos. Nossa, é verdade. Imagina a montanha-russa de emoções que a pessoa deve sentir, né? E como o livro sugere que o psicólogo lide com essas diferentes reações? O autor enfatiza a importância de criar um ambiente seguro, acolhedor, onde o paciente se sinta à vontade para expressar o que está sentindo, sem medo de ser julgado. E também sugere prestar atenção na linguagem corporal do paciente, nos gestos, expressões faciais, captar as nuances da comunicação não verbal, sabe? A devolutiva não é só uma conversa formal, né? É uma troca, uma observação atenta. E na hora de explicar o laudo, como fazer isso de forma clara, que o paciente realmente compreenda. O livro dá a dica de usar recursos visuais, tipo gráficos, desenhos, diagramas, para ilustrar os conceitos mais complexos. E também sugere usar analogias, exemplos do dia a dia do paciente para tornar a linguagem mais acessível, menos técnica.
É como se o psicólogo transformasse o laudo numa história que o paciente consiga entender e se identificar, né? E quando o paciente tem dúvidas, questiona o laudo. Como lidar com isso? O livro é bem claro. Responder com sinceridade e transparência sem rodeios. E também ter a humildade de reconhecer os limites da avaliação psicológica, explicando que o laudo não é uma bola de cristal, que nem sempre é possível ter todas as respostas. É como a gente comentou antes, o laudo é um retrato de um momento específico, né? E a vida é dinâmica, as coisas mudam. Exatamente. E o livro sugere que o psicólogo reforce essa ideia durante a devolutiva, explicando que o laudo não é um rótulo, uma sentença final, mas sim um ponto de partida para o autoconhecimento, para a busca por bem-estar. Que bacana. E para finalizar a devolutiva, qual é a mensagem principal que o psicólogo deve transmitir para o paciente? O autor sugere que o psicólogo termine a conversa reforçando a ideia de que o paciente não está sozinho, que existem recursos e tratamentos disponíveis para ajudá-lo a lidar com suas dificuldades. E também destacar a importância de manter a esperança, a positividade, lembrando ao paciente que ele tem a capacidade de superar os desafios e construir uma vida mais plena e feliz. Nossa, que final inspirador. E acho que essa mensagem se conecta com a essência do livro como um todo, né? Usar o laudo psicológico como uma ferramenta de transformação, de empoderamento, de cuidado com a saúde mental das pessoas. Com certeza. Esse mergulho no mundo dos laudos psicológicos nos mostrou que esse documento, quando feito com responsabilidade, ética e sensibilidade, pode ser um guia poderoso para o autoconhecimento, para a superação de desafios e para a construção de uma vida mais feliz e significativa. E para quem se interessou pelo tema e quer se aprofundar, fica a dica de ouro. Elaboração de laudos psicológicos, um guia descomplicado, do Roxo Costa Pessoa. Leitura obrigatória para quem quer dominar essa arte. Super recomendo. E que a gente possa usar os conhecimentos que a gente adquire para fazer diferença na vida das pessoas, promovendo a saúde mental e o bem-estar. É isso aí. Chegamos ao fim do nosso mergulho profundo, mas a jornada continua. Agradecemos a companhia e até a próxima aventura aqui no The Deep Dive.